tarde, a paz do Senhor Jesus, amada Igreja Global de Adoração a Deus, a IGAD em todo o Brasil, em todos os países do mundo, em todos os 6 continentes da Terra, Américas, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida. E hoje o Espírito Santo de Deus nos manda nesta sexta-feira, neste dia 20 de novembro de 2020, mostrar à amada Igreja Global de Adoração a Deus, pois Ele nos trouxe esta revelação, uma batalha espiritual alicerçada em Deus. Quando o homem de Deus aparentemente perde algo, quando uma pessoa de Deus aparentemente perde algo, se ela se alicerçar em Deus, se ela buscar em Deus, ela será restituída, ela conseguirá resgatar aquilo que lhe perdeu, aquilo que aparentemente se lhe perdeu, voltará multiplicado para ela. E hoje nós vamos ver o Espírito Santo de Deus nos vai vivificar uma passagem bíblica, porque a letra mata, o Espírito vivifica, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. O Espírito Santo de Deus nos mostrará, através de uma passagem bíblica, o que Deus faz quando nós confiamos em Deus, quando nós travamos uma batalha espiritual alicerçados em Deus, nos revestindo da armadura de Deus, conforme está escrito em Efésios, capítulo 6, dos versículos 10 ao 19. Portanto, vejamos, em 1 Samuel, capítulo 30, dos versículos 1 em diante, está escrito: Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Os inimigos, eles podem aparentemente saquear o servo de Deus, mas Deus, se nós buscarmos a Deus, se nós batalharmos a batalha espiritual alicerçados em Deus, com a direção do Espírito Santo de Deus, aquilo que aparentemente se havia perdido, volta multiplicado. Portanto, vejamos. E sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham posto fogo. Davi, neste período, ele estava sendo perseguido por Saul, ele se associava, ele fugiu para outros países, se associava aos reis, e ele, mais os seus 600 homens que o seguiam, travavam batalhas para aqueles reis, para aquelas nações que os acolhiam. Portanto, ele estava defendendo a Ziclag, ele tinha partido para uma batalha em favor deste país, mas quando ele volta, os amalequitas tinham invadido o país, tinham roubado, posto fogo na cidade e levado despojo, levado as mulheres, os filhos e filhas. Portanto, voltemos. E levaram cativos as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Deus colocou a mão e não deixou que matasse a ninguém. Deus não deixou que matasse as mulheres, que matasse as crianças, que matasse aos homens. A ninguém eles mataram, eles botaram fogo na cidade. Mas por quê? Porque a mão de Deus estava sobre aquela cidade por amor a Davi. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Olha só, a primeira reação é o quê? A pessoa prantear, a pessoa chorar, a pessoa lamentar aquilo que aparentemente se perdeu. Mas, calçados, alicerçados no Senhor, as forças se revigoram e a pessoa busca a direção de Deus e parte para a batalha. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, olha só, porque o povo falava em apedrejá-lo. O povo achava que Davi, que era o culpado daquilo tudo ter acontecido, e falava em apedrejar Davi, o povo de Ziclag. Porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. É o que nós devemos fazer em momentos de batalhas
espirituais em todos os momentos das nossas vidas. Buscar a direção de Deus e nas batalhas espirituais nos esforçarmos no Senhor nosso Deus, não agirmos com a força do nosso braço. Jeremias capítulo 17, versículo 5, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Não, nós devemos buscar a direção de Deus. Por quê? Porque o próprio Deus disse que nós não somos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas que a nossa capacidade vem de Deus. Segundo aos Coríntios capítulo 3, versículo 5. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Se nós nos capacitarmos em Deus, Ele nos dará a direção certa. Ele estará conosco, Ele irá diante de nós. Isaías capítulo 45, versículos 2 e 3. Eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de terra. Te darei os tesouros das escuridades e riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que hoje é o Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que te chama pelo teu nome. Portanto, Davi persegue os amalequitas e livra os cativos. 1 Samuel capítulo 30, versículo 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me, peço aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa, alcançá-la-ei o Senhor. E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Quando nós buscamos a presença de Deus, quando nós buscamos a direção de Deus, Deus é fiel, amados. Deus não nos nega, Ele não nos nega a direção, Ele não nos nega a proteção, Ele não nos nega o apoio. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde que ficaram, atrás pararam, ou seja, 200 homens, de cansados que estavam pela peleja, pela batalha anterior, eles não aguentaram ultrapassar o ribeiro de Besor. E seguiu Davi, ele os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, porque por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão a comer e deram a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas. E comeu e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, o meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul dos Queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Caleb, e pusemos fogo a Ziclag. E disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esta tropa? E disse-lhe: por Deus, me jura que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor, e de certo te guiarei a essa tropa. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a face da terra, comendo, bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Ou seja, eles estavam comemorando o que eles tinham feito, o que eles tinham tomado lá de Ziclag, o que eles estavam comemorando, eles ocupavam, os inimigos de Davi ocupavam toda a face da terra, toda aquela extensão. Era uma multidão, e Davi estava apenas ele, mais 400 homens. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 mancebos que, montados sobre camelos, fugiram. Davi estava com 400 homens, e dos adversários dos inimigos, 400 mancebos fugiram. Davi e a tropa dele dizimou o restante. Olha a multidão dos adversários de Davi. Com Deus, amados, a gente pode ir sozinho assim, revestido da armadura de Deus, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós não estaremos só, porque Deus estará dando ordem aos seus anjos para irem conosco, para guerrear a nossa guerra, batalhar a nossa batalha e pelejar a nossa peleja. Assim livrou Davi tudo quanto
tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres, livrou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo, até tudo quanto lhe tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer, olha só. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-na diante do outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que, de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, que deixaram ficar no ribeiro de Bessor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha, e chegando-se Davi ao povo, os saudou em paz. Davi estabelece a lei da divisão da presa. Então, todos os maus filhos de Beliar, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram. Sempre há pessoas que foram com Davi, sempre tinha alguém de olho grande, de cobiça, que não queria repartir o despojo com os 200 que ficaram. Visto que não foram conosco, não lhes daremos o despojo que libertamos, mas que leve cada um a sua mulher e seus filhos e se vá. Porém, Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa, e contra nós vinha nas nossas mãos. E quem em tal vos daria ouvidos? Porque qual é a parte do que desce a peleja também, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto o pôs por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. E chegando Davi a Ziclag, enviou o despojo aos anciãos de Judá, aos seus amigos, dizendo: eis aí para vós uma bênção de despojo dos inimigos do Senhor, aos de Betel, e aos de Remote, e aos do sul, e aos de Jati, e aos de Aroé, e aos de Sifimote, e aos de Estemoa, e aos de Racal, e aos que estavam nas cidades Jeramelitas, e nas cidades dos Quereneus, e aos de Horna, e aos de Coração, e aos de Atasse, e aos de Hebron, e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. Portanto, Davi ele repartiu do despojo. Nós vamos parar aqui por causa da hora. Nós oramos por todos que nós temos orado diariamente, que as bênçãos de Deus nos alcancem a todos, as nossas casas, famílias, parentelas, a igreja perseguida e a plenitude dos gentios que tem de entrar em todos os 6 continentes da terra, em todos aqueles 50 países, a nação de Israel, o povo de Israel, o povo judeu, é você, meu irmão, minha irmã, é todos nós.